Gente, tema novo no canal, tema muito forte, impactante, um tema da UERJ. E esse tema pega como ponto de partida a obra Vidas Secas, a obra do Graciliano Ramos. E especificamente ele olha com atenção para o personagem Fabiano, aquele personagem que, junto com a família de retirantes nordestino, devido à condição social de muita penúria, ele vai em busca de melhores condições de vida. E a UERJ pega esse cenário, esse retrato e pergunta: o que leva pessoas, cidadãos em condições semelhantes ao do Fabiano a se considerarem inferiores em relação aos demais? Pensando nessa questão, introdução. O que a gente iria na introdução? Você pega o artigo constitucional, vamos lá para a Constituição Federal de 1988, e a ideia de que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Todos são iguais, independente de qualquer natureza. Poxa, se eu pegar esse preceito e eu discutir no meu contexto e mostrar que não, a realidade contrapõe-se àquilo que é preceituado na lei, porque nem todos são iguais e são tratados da mesma maneira. Olha a situação do personagem Fabiano. É uma ideia muito boa para você começar o D1. Mas, Sandro, só mais uma diquinha. E se eu começar com aquela obra Utopia do Thomas More e discutir sobre aquela sociedade ideal, uma sociedade que tem uma ausência ali, né, que não há conflitos? E se eu for nessa direção e mostrar que, contrariamente a essa obra, a sociedade brasileira apresenta uma série de discrepâncias? Esse é o seu contexto ali, beleza? Eu chego onde, Sandro, na minha tese? Na sua tese, uma possibilidade muito boa é você mostrar como essa ausência governamental, omissão governamental, de que maneira essa ausência ou omissão do governo, ela contribui, ela impacta e forma esse quadro de cidadão se sentindo tão inferior quanto o Fabiano. Então é uma boa proposta, uma boa dica para você colocar nesse texto e estruturar a sua dissertação. Desce lá para o seu D1. Duas opções no D1. Uma opção muito boa, pensando em ausência ou omissão do governo, é você discutir e mostrar que essa omissão governamental, ela se assemelha àquilo que o Bauman chama de instituição zumbi. Ou seja, o Estado está ciente de todas essas problemáticas e dessas questões socioeconômicas, como a do Fabiano, né? E ele se mantém omisso. Então é bem interessante você usar o Bauman e a instituição zumbi como repertório. Segunda opção, não gostei dessa primeira, Sandro, vou na segunda. Cidadão de Papel, do Gilbert Menstein. Ele exemplifica muito bem como somos cidadãos no papel, porque as leis existem, as leis estão lá. No entanto, elas não se efetivam no sentido de assegurar as oportunidades ao cidadão. Então você tem duas opções muito boas que vão fundamentar o seu D1 e mostrar como o governo deixa de fazer o papel e, portanto, ele contribui para esse quadro terrível de exclusão social. Aí você se organiza e vai lá para o seu D2. O que leva, ou seja, qual é o impacto disso, dessa omissão, em relação a esse sentimento de inferioridade? Por que gera-se essa exclusão? Por que se gera essa exclusão, né? Beleza. E aí você vai para onde? Sandro, uma opção muito boa de você colocar é usar o Michel Foucault no sentido de que as relações humanas são baseadas nas relações de poder. Poxa, se as relações humanas são baseadas nas relações de poder, nós estamos em um país que apresenta uma disparidade socioeconômica. Dentro desse quadro de disparidades, você tem a geração de um processo de exclusão. E dentro desse processo de exclusão, o que acontece? Puxando lá para o personagem de novo. Um personagem como o Fabiano, ele se vê na necessidade de atender às suas necessidades básicas. E por isso ele acaba se submetendo às piores condições de vida para ele poder atender o mínimo, ter o mínimo de condição de subsistência e de existência. Daí aquele processo de estigmatização, né? E de o cara se sentir cada vez mais inferior em relação aos demais. Então parece que isso exemplifica e clarifica bem como que o cara vai se colocando num quadro social de extrema penúria. O Foucault é uma boa ideia, uma boa pedida para você usar no seu D2. Na conclusão, lembra, o ERJ, nós vamos fazer um fechamento e você vai mostrar que sim, esse quadro aí descrito de alta vulnerabilidade social, né, de extrema vulnerabilidade social, isso provoca esse processo de exclusão realmente e do personagem na obra, né, e o cidadão se sentir cada vez mais ou progressivamente inferior aos demais. Por quê? Porque ele não é atendido pelo Estado, não há perspectiva de melhores condições de vida, ele não tem oportunidades
E aí esse conceito, né, se você lembrar disso lá no D1 ou no D2, esse conceito de meritocracia a gente não tem como discutir tendo em vista um quadro como esse descrito, beleza? Esse conceito de meritocracia você não coloca na conclusão não. Se você achar, puxa, achei interessante, coloca lá no D1 ou no D2 e na conclusão você só faz esse fechamento, esse arremate ali, tá bom? Beleza, boa produção aí.